Deixa eu ver se está gravando. Posso começar, então, a aula, né? Hoje o professor Igor sempre faz as nossas apresentações, mas acho que a gente pode começar aqui hoje com a nossa brincadeira, né? Deixa eu só deixar aqui no jeito o negocinho, já passo para vocês. Vamos lá. Pessoal, então, vamos lá para mais uma aula aqui da nossa sequência de... Ô, professor Igor, boa noite. Agora eu vejo, tudo em paz? Posso começar a aula aqui, meu amigo? Show, eu tive um contratempo aqui, por isso que acabei chegando em cima da hora, mas estou por aqui, cheguei. Deixa eu começar a brincadeira aqui com vocês. Então, vamos lá, olha só. Esse é o nosso terceiro encontro de Direito Administrativo nessa reta final aí, em preparação para o exame de ordem. Exame de ordem que está hoje, ainda está valendo hoje, a possibilidade de você dizer à OAB se você vai fazer o exame 32 ou se você vai fazer o exame 33, né? Porque o exame 32 passou a ser facultativo, só que é um facultativo expresso, tá? Fiquem ligados aí. Quem for fazer o exame 32, não faça nada. Mas quem for fazer o exame 33, ou seja, não quer fazer o exame 32, mesmo tendo se inscrito, mesmo tendo pago, não quer fazer o exame 32, avise para a OAB, tá? Avise para a OAB, tá aberta essa possibilidade lá agora. Se não, se você não falar nada, a OAB presume que você vai fazer o exame 32, e se você não for fazer o exame 32, você perde dinheiro, tá bom? Então vem para cá, eu vou abrir aqui um mapa mental para gente, porque na primeira aula a gente falou sobre a organização da administração pública, falamos de descentralização, falamos de desconcentração, inclusive vou retomar isso hoje, só para vocês entenderem que a matéria de descentralização tem a ver com a aula de hoje, tá? Na aula passada falamos sobre agentes públicos, e na aula de hoje nós vamos falar de serviços públicos. Como o nosso tempo aqui é apertado, eu vou logo acelerar aqui com vocês, eu vou aqui para o mapa mental. Nós vamos fazer exercícios, tá? Só vou fazer um mapa mental rapidinho aqui com vocês. Apareceu aí um mapa mental? Acho que apareceu um mapa mental aqui que eu fiz ontem à noite, peraí. Apareceu aqui um de penal, né? Eu estava dando aula do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, e falando de ação penal também para a galerinha. Matéria de hoje, serviços públicos. Antes de eu começar a trabalhar o mapa mental, eu quero mostrar a fonte de tudo para vocês, ó. A fonte de tudo é o artigo 175 da Constituição Federal. Aqui está o início de toda a brincadeira da aula de hoje, olha só. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, olha aqui onde começa a brincadeira, ó, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, beleza? E aí vem algumas coisas. A lei disporá. Qual lei? A lei de concessão e permissão, que é a lei 8987, tá? Que a gente vai falar dela hoje aqui. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial e seu contrato, sua prorrogação, caducidade, fiscalização, rescisão, concessão, isso aqui, inclusive, já caiu na prova várias vezes da OAB, caducidade e encampação são formas de extinção do contrato, tá? O direito dos usuários, inclusive, cai principalmente a respeito dos princípios, nós vamos falar dos princípios, tá? A política tarifária, é possível cobrar tarifa, é possível cobrar preço público, por isso que você paga o metrô, você paga o ônibus, o coletivo, né? E a obrigação de manter o serviço adequado, princípio aqui da atualidade, vamos falar disso. Então, aqui está a fonte da nossa brincadeira de hoje, artigo 175, ok? Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, estou abrindo. Voltando aqui para o nosso... é só minimizar aqui, que está a tela, ótimo. Então, a fonte nossa está no artigo 175 da Constituição Federal. Aí, ele disse o seguinte, todo serviço público é responsabilidade de quem, por favor? Do poder público, não é isso? Só que o poder público pode fazer o quê, professor? Ele pode fazer contratos de concessões e o que, por favor? Permissões.
Não é à toa que a gente fala muito de concessionária ou permissionária. Só que, vamos lembrar, o artigo 175 pediu para criar uma lei. Essa lei foi criada, professor? Foi criada. Foi criada a Lei 8987 de 95, que é a lei das concessões, tá? A lei das concessões cai muito no exame de ordem, mas também, alguma década atrás, foi criada a 11.079 de 2004, né? Que é a lei da PPP, famosa PPP, que é a lei das parcerias público-privado. Essa lei aqui e essa lei é de estudo obrigatório para o exame de ordem. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir, tá? A 8987, a 11.079 é de leitura obrigatória para o exame de ordem de vocês, tá? Deixa eu só deixar aberto aqui o chat. Se vocês me fizerem alguma pergunta, eu vou saber. Beleza. Então, o que a gente precisa saber sobre serviços públicos? Primeira coisa que eu acho interessante nós sabermos sobre serviços públicos é uma classificação. Eu não vou dar aula para vocês, né, teórica, doutrinária, de tudo que vocês precisam saber, não, tá? Vocês também precisam saber de princípios, ok? Vocês precisam saber também sobre formas de extinção do contrato de concessão, tá? Da concessão. Já explico para vocês, vou chegar lá. Vocês também precisam saber sobre a possibilidade do poder concedente intervir, ou seja, intervenção na concessionária, tá? Intervenção na concessionária, beleza? E a gente também precisa saber sobre as espécies de concessão, que são o quê, ó? Concessão comum e o que, por favor? Concessão especial. Olha só que legal aqui, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. A concessão comum, ela se subdivide, tá? Ela tem a concessão comum, mas também tem a concessão precedida de obra pública, tá? Tem a comum e tem a comum precedida de obra pública. Agora, a especial é a PPP, tá? Porque a PPP, ela pode ser patrocinada, mas também ela pode ser administrativa. Vamos falar disso tudo aqui na aula de hoje, tá bom? Ok, só a visão do todo para vocês entenderem a brincadeira da aula de hoje. Quando a gente fala de classificação, tem várias, tá? Tem várias classificações. Agora, a única classificação que já foi cobrada no exame de ordem é essa classificação aqui, ó. A classificação do serviço público ut singuli ou singular, ou singular, e a ut generis, ou geral. Eu vou explicar isso aqui logo para vocês, ó, presta atenção. Existem alguns serviços públicos. Primeiro, pensa assim comigo. Existe serviço público que é prestado só pelo poder público, concorda comigo? O que é um serviço público prestado somente pelos poderes, pelos órgãos da administração pública? Segurança pública. Segurança pública é um serviço público? Sim. Pode ser prestado por particular? Não. Segurança pública, então, é um serviço público que é próprio da administração pública e é exclusivo da administração pública, certo? Existem alguns serviços públicos que são próprios do poder público, mas o particular também pode. Por exemplo, o que é o IESB? O IESB é uma instituição de educação. Agora eu pergunto, educação é também um dos serviços públicos prestados pelo poder público? Sim. Então, por que o IESB presta? Porque o IESB recebeu uma autorização para prestar esse tipo de serviço público. Então, existem alguns serviços públicos que são autorizados para o particular. Não estou falando aqui de descentralização, não estou falando de concessão. Estou falando de serviço público que é prestado também pelo particular, mas ele precisa de uma autorização. Por exemplo, hospitais particulares. É serviço público? Sim, mas também é prestado por particular, desde que tenha autorização. Assim, as escolas, faculdades, beleza? Agora, transporte público coletivo. Transporte público coletivo, ele é um serviço público, sim, mas que na maioria das vezes é prestado por meio de uma concessão.
Aí em Brasília, Piracicabana, URB, são todas concessionárias, beleza? Eu vou falar disso aqui, mas eu senti a necessidade agora de fazer uma costura com a primeira matéria que a gente lecionou. Antes de falar disso aqui propriamente dito, deixa eu te sintonizar no mundo do direito administrativo. Vê se faz sentido isso aqui, ó. Vocês estudaram lá atrás um negócio chamado organização da administração pública. Como é que a administração pública se organiza? Ela se organiza pela chamada centralização, que é feita pela administração pública direta, não é isso? Direta. Mas também ela se organiza pela tal da descentralização. Aquela que é criada, que só existe pela vontade da administração direta. Vem cá, para você entender. Quem é a administração direta? Os entes federativos e os seus órgãos. Ou seja, União, Estado, DF, o que, por favor? Municípios. E os seus órgãos, né? Seus respectivos órgãos. Ou seja, secretarias, ministérios, fazem parte da administração direta. Ou seja, aquele serviço público prestado diretamente pelo ente federativo ou seus órgãos, a gente chama isso de centralização. Por exemplo, segurança pública. A segurança pública é um serviço prestado pelos estados. E a segurança pública é o quê? Secretaria de Segurança Pública é um órgão, desconcentração, criação de órgão, certo? Ou seja, é um serviço prestado de maneira centralizada pelo próprio ente federativo. Ok. Mas existem alguns serviços públicos, existem algumas atribuições constitucionais que a Constituição atribuiu aos entes federativos, mas eles não conseguem fazer tudo. Como eles não conseguem fazer tudo, o que eles fazem? Eles descentralizam. E eles descentralizam para quem, professor? Isso aqui você já viu comigo, lembra? Essa descentralização pode ser chamada por outorga, mas também pode ser chamada por delegação. Tem uma outra que é a territorial, mas territorial é território público, território federal, né? Os territórios federais que a gente estuda em direito constitucional. Território federal é descentralização administrativa, sim. Quem não sabia, agora está sabendo. Tem natureza jurídica de autarquia federal, território federal, tá bom? Então vem para cá, ó. Então, quando o ente federativo não consegue fazer tudo aquilo que está na Constituição, o que ele faz? Ele descentraliza. Essa descentralização pode ser de duas maneiras aqui para a aula de direito administrativo. Por outorga, e por outorga é a criação do quê, gente? Da administração que indireta. O que é administração indireta? São entes administrativos. Entes, pessoas jurídicas criadas para prestar algum serviço aqui, ó, que o ente federativo precisa, ok? But existe uma outra descentralização, que é a descentralização por delegação. Tem um outro nome muito famoso, que é por colaboração, não é assim? Na outorga, que é a administração direta, transfere-se a titularidade, lembram disso? O ente federativo transfere a titularidade e a execução, não é isso? A execução do serviço. Na descentralização por delegação, também chamada de colaboração, transfere-se apenas o quê, por favor? Transfere-se apenas a execução. E quais são as formas dessa descentralização por delegação? Existem 3 espécies. Ela pode ser por meio da concessão, pode ser por meio da permissão, ou o que, por favor? Autorização. Olha aqui onde é que está a matéria da aula de hoje. É aqui que eu quero chegar. A matéria da aula de hoje está aqui, gente, ó. A concessão de um serviço público para um, sei lá, transporte público. A Piracicabana, por exemplo, recebeu uma concessão. Um táxi. O táxi recebe uma permissão. A Uber, por exemplo, recebe uma autorização. Em todos os casos aqui, receberam uma espécie de delegação para prestar um serviço público.
Fez sentido para vocês, sim ou não? Localizei vocês agora no direito administrativo? Então, a aula de hoje, que a gente fala de concessão, me dê um sinal positivo aqui no chat, só para saber. Estão entendendo direitinho? Entenderam onde eu quis chegar nessa revisão rápida? Tá? Então, concessão é uma delegação. E delegação é o quê? Uma descentralização. Ou seja, essa concessão que nós vamos dar hoje é feita por quem, senhoras e senhores? Pelos entes federativos. União, Estado, DF, município, eles o que, por favor? Realizam concessões de serviço público. É aqui que entra. E aí, ó, a lei é nacional. O que significa uma lei nacional, professor? Por que o senhor não falou lei federal? Porque lei federal só se aplica à União. Lei nacional se aplica a todos os entes federativos. Essas duas leis aqui são nacionais. Todos os entes federativos devem obedecê-las. Show de bola? Ok. Até posso, mas eu não lembro exatamente, especificamente o que foi. Mas eu vou voltar nela de qualquer maneira, Ayla. De qualquer maneira, eu vou voltar. Não sei se é isso aqui, tá bom? Mas eu volto. Eu vou chegar nas questões de PPP. Aí, falando de classificação, essa singular ou generis, na verdade, quer dizer o seguinte, ó. É quando o serviço público, ele pode ser individualizado. Ele pode ser individualizado. Agora, esse aqui de baixo é aquele que é prestado a toda a coletividade de uma só vez. Prestado à coletividade de uma só vez. Eu vou te dar um exemplo. Quando o poder público passa na porta da minha casa e recolhe o meu lixo, está recolhendo o meu lixo. Ou seja, é um serviço público que singular. Eu consigo individualizar. Concorda comigo? Eu consigo individualizar. Quando eu consigo individualizar a prestação de serviço público, aí eu chamo ele de quê? Singular. Por exemplo, a energia, a água que chega na sua casa, eu consigo individualizar? Consigo. Tanto é que você recebe uma cobrança aí da CAESB, da SEB, de maneira individualizada, do seu uso. Tarifa pública, né? Concessionária cobra tarifa pública, preço público, tá? Tem natureza jurídica de preço público. Quando você chega ao coletivo, aí você pergunta assim para o cobrador, qual é o valor do preço público? Qual é o preço da tarifa que eu tenho que pagar? Tarifa, preço público. Show de bola? Agora, quando o serviço público ele é prestado ao mesmo tempo para toda a coletividade, aí eu chamo ele de geral. Universal, para todo mundo, ele é geral. Porque aqui, ó, você tem que tomar cuidado com um detalhe. Veja, iluminação pública. Você consegue medir o quanto de watts chega para você naquele poste? Não, é para todo mundo. Segurança pública, você consegue individualizar a segurança pública que chega para você? Não. Então, é o serviço público, segurança pública, né? É um serviço público, tá? A iluminação pública é algo para todos. Tanto é que é cobrado imposto, é cobrado contribuição, tributo, né? Tributo pode ser imposto, taxa ou contribuição, né? Se a gente pegar a doutrina, tem mais outras duas contribuições lá, mas só na Constituição, por exemplo, você analisa. Imposto, taxa e contribuição, é assim? O imposto e a contribuição são tributos que você cobra por algo que chegou à coletividade. Agora, taxa é algo que você paga de maneira o quê? Individualizada. Então, serviço público singular, por exemplo, você paga o quê? Taxa. Ou preço público, né? Ou preço público. Quando você entra no coletivo, você paga o seu. Não é assim? Aqui você... Qual o tipo de tributo que você recolhe aqui? Imposto. Ou contribuição, né? Beleza? Social, enfim. Tem várias. Tem outras, são 3 no total, se eu não estiver enganado, né? Beleza. Isso se refere a classificar. Classificar é caracterizar. É tudo serviço público. Mas aqui a gente está caracterizando, né? E princípios? Princípios, entra o LIMP? Entra ou não entra? Claro que entra. O LIMP entra em tudo quanto é canto, né? Até para limpar tudo, né? O LIMP, o que é o LIMP, gente? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e o que é, por favor? Eficiência.
Aliás, diga-se de passagem, o princípio aqui da eficiência se encaixa perfeitamente, né? O princípio da eficiência se encaixa perfeitamente aqui. Por quê? O serviço público, ele tem que ser o quê? Eficiente, mas cuidado. Eficiência não significa só no sentido de ser rápido, não. Mas no sentido também de ser econômico, de custo-benefício, ok? Mas existem alguns princípios aqui muito peculiares. E esses que eu quero que vocês prestem atenção. Por exemplo, o princípio da atualidade. Atualidade. O que é o princípio da atualidade? Presta atenção. Atualidade, lembra de atual. Lembra de quê? Moderno. Lembra de moderno. Ou seja, equipamentos e instalações. Maquinário também, né? Vou colocar aqui, ó, maquinário. Tem que ser o quê? Moderno, tem que ser novo, tem que se adaptar à modernidade. E, professor, o senhor não pega transporte coletivo? Já peguei muito e muito. Eu sei como é que é. Tá tudo quebrado, né? Tem dia que falta até gasolina. Ixi, já aconteceu muito isso comigo. Mas o princípio da atualidade é um princípio que fala o quê? Os equipamentos, as instalações, o maquinário tem que ser algo moderno. Beleza? Até porque eles ganham para isso, né? Agora tem um outro princípio também legal, ó. O princípio da modicidade. O princípio da modicidade significa dizer que a prestação de serviço público, quando for cobrado, deve ser módico, ou seja, deve ser em um preço acessível, ó. Vou colocar aqui. Quando for cobrado, vírgula, deve ser em valor acessível. Tem que ser barato. É isso, em outras palavras, tem de ser barato. O princípio da modicidade tem a ver com isso. Um outro princípio também que eu quero chamar a atenção de vocês é o princípio princípio universal. Ou seja, para todos. O que significa para todos? Serviço público é para rico e para pobre. É para estrangeiro, é para nacional. Está aqui no Brasil, está aqui no território brasileiro, não tem que ter distinção. Para mulher, para homem, para índio, para negro, para branco, não importa. É para todos. Se um rico quiser ir ao SUS, ele pode ir. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. É universal no sentido de para todos. É para todos, indistintamente. Ok? E só para encerrar, princípio da segurança. O princípio da segurança diz o seguinte: que as concessionárias assumem o risco por danos. A gente fala de responsabilidade civil, né? Ok. Teoria do risco, o que, por favor? Administrativo. O que é a teoria do risco administrativo que está lá no 37, parágrafo, o que, por favor? 6º da Constituição Federal fala. A teoria do risco administrativo vai dizer o seguinte, ó. Ela vai dizer: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Concessionária são pessoas jurídicas de direito privado, na maioria das vezes. A não ser que seja um consórcio público de direito público. Fora isso, são pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Leia, por favor, o parágrafo 6º do 37. Vai dizer o seguinte, que elas vão reparar os danos causados por seus agentes nessa qualidade. E aí vão reparar o dano causado ao usuário, mas também aos não usuários. Por exemplo, motorista aí da Piracicabana, numa manobra negligente ou imprudente, não sei, ele nessa manobra machuca os usuários que estão lá dentro, alguém machuca a cabeça, sei lá, e ele ainda bate num carro lá no trânsito. Ou seja, o usuário que está dentro e o não usuário, que é o proprietário do carro, tem de pagar. Responsabilidade o quê, por favor? Objetiva. Responsabilidade o quê? Objetiva. O que isso significa, professor? Que a vítima desse dano só tem de provar o quê, por favor? O fato. E esse fato gerou o quê? Um dano. E entre o fato e o dano, nexo de causalidade. Provou isso? Já era. Não tem que provar a culpa, não tem que provar o elemento subjetivo. Ah, o cara não teve culpa. Eu não quero saber se teve culpa ou se teve dolo. Simplesmente responsabilidade objetiva. Ok? Só um detalhe aqui também, ó. Só um detalhe. Estão atentos? Estão prestando atenção, sim ou não? Estou sendo claro com vocês? Só fazer uma observação rápida aqui e importante.
Vamos pegar uma concessionária. Concessionária não é ente federativo, certo? Vamos pegar uma concessionária. Aí, a concessionária gera um dano. E aí, a vítima entra com ação de indenização. Prazo de 5 anos, bonitinho, tá? É condenada. É condenada, pensa assim comigo, condenada a 2 milhões. Só que a concessionária está quebrada. A concessionária, que é a pessoa jurídica de direito privado, está quebrada. E não só isso. Ela entra com processo de falência. Olha a merda. Porque pode. Quem não pode entrar com processo de falência são as estatais, né? Sociedade de economia mista, empresa pública, que não. Mas as outras concessionárias podem. Aí pensa, uma UB, uma Piracicabana da vida, entra em falência ou simplesmente não tem dinheiro para pagar aquela sentença, aquela indenização. A pergunta é, a responsabilidade da Piracicabana, da concessionária, é o quê? Objetiva. Mas e a responsabilidade do Estado? Ou seja, do DF, nesse caso? Qual é a responsabilidade dele? Ó, presta atenção. A responsabilidade do Estado, vou colocar aqui, ó, responsabilidade do Estado. Eu vou colocar ente federativo melhor, né? Federativo. Quando eu digo Estado, eu estou falando no sentido amplo da palavra, tá? Pode ser a União, pode ser Estado, pode ser município, tá? Pode ser o DF. A responsabilidade perante as concessionárias é subsidiária. Subsidiária. O que significa subsidiário? Subsidiária é diferente de solidária. Subsidiária é assim, ó, a ação é contra a concessionária. Se a concessionária não puder pagar, aí, lá na execução, eu aciono o ente federativo. Isso é responsabilidade subsidiária. Se fosse, que não é, se fosse solidária, a vítima poderia já de cara entrar contra a concessionária e o Estado ao mesmo tempo, ou só contra uma delas, se fosse solidária, mas não é. É subsidiária. Isso aqui é importante, porque isso aqui pode ser cobrado numa prova, tá? Já foi cobrado em prova para concurso, nunca vi para a OAB, mas sempre é uma primeira vez, é uma. Ok? Agora, olha só que interessante. Quando a gente fala do processo de concessão, ó, opa. Quando a gente fala do processo de concessão, vou colocar aqui, ó, contrato de concessão. Quando a gente fala do contrato de concessão, nós estamos falando de um contrato, presta atenção, ó, por prazo determinado. O contrato de permissão é indeterminado. Aliás, pode ser revogado a qualquer momento. O ato administrativo de autorização é indeterminado. Ou seja, o poder público pode revogar a hora que quiser. Agora, o contrato de concessão não, é prazo determinado. No contrato administrativo, fruto de uma licitação, né, já tem que estar previsto o prazo, tá bom? Aí, além de ser um prazo determinado, exige-se licitação. Agora, presta atenção aqui, ó, concessão, a licitação para a prova do exame 32 é a modalidade, o que, por favor? Qual é a modalidade aqui? Qual é a modalidade de licitação para esse caso aqui? Concorrência. Não pode ser feito tomada de preço, não pode ser convite, não pode ser nenhuma outra. Somente a modalidade concorrência. Beleza? Milena, se fosse solidária, poderia entrar com ação direta contra o Estado ou contra a concessionária, ou só contra o Estado ou só contra a concessionária. É escolha ali do credor, não é isso? Agora, quando é subsidiária, é como se fosse ou deveria ser o fiador. Você entra com ação contra o devedor principal. O Código Civil fala que o código de fiança, o contrato acessório de fiança, ele deveria ser subsidiário. Só que na maioria das vezes eles colocam como solidária, né? Mas enfim, pode. Subsidiária é assim, você entra com ação contra o devedor principal. Ah, o devedor principal não tem patrimônio suficiente para saldar. Ele não tem dinheiro, ele não tem patrimônio, eu não consigo saldar o meu crédito judicial, pelo patrimônio do devedor principal. Então, o que eu faço? Agora sim, eu aciono o patrimônio do devedor acessório, no caso, o Estado. Então, subsidiária é, tentei cobrar, tentei receber aqui da concessionária, só que não tinha dinheiro. Então, agora eu aciono o Estado. Ah, eu não poderia já entrar contra o Estado lá no início? Pode não, porque a responsabilidade é subsidiária
e não solidária, tá bom? Bom, exige-se licitação, concorrência, isso, contrato de concessão, né? Agora, detalhe, quem é que pode contratar? Presta atenção que eu vou colocar aqui, ó, somente pessoa jurídica. Somente pessoa jurídica, inclusive consórcio público, tá? Quando eu digo inclusive consórcio público, é porque existe consórcio público de direito privado e de direito público, né? Mas, de qualquer maneira, pessoa jurídica, tá? Pessoa física até pode fazer contrato de permissão, por exemplo, táxi. O taxista tem uma permissão, pessoa física. Na maioria das vezes é cooperativa, né, que é pessoa jurídica, mas pessoa física poderia. Mas concessão, só pessoa jurídica. Show? E, ó, detalhe. Anotem essa, ó. O contrato de concessão, ele é o quê, por favor? Não precário. Não precário. O que significa não precário? Não pode ser revogado a qualquer momento. Ah, mas por que ele não pode ser revogado a qualquer momento? Porque tem prazo determinado, cara pálida. Se tem prazo determinado, significa dizer que o GDF, depois que assina um contrato de concessão, ele não pode vir e simplesmente revogar. Por quê? É não precário. But, é aqui que eu quero chegar. Eu acabei de falar que o contrato de concessão, ele é não precário. O poder público não pode revogar a qualquer momento. Mas tem as ressalvas da lei. E é isso que eu quero mostrar para você. Esse contrato pode ser o quê, por favor? Extinto. A extinção pode ser a termo. O que é a termo? Termo final. O que é termo final? Acabou o prazo, acabou o objeto. Ou seja, o contrato foi resolvido, foi cumprido, né? Ou seja, contrato cumprido. É isso, contrato cumprido. Cumpriu o seu objeto. Lindamente. Mas existe um negócio chamado, olha só aqui, ó, encampação. Olha que nome bonito. Encampação. Tem um outro também, que é caducidade. Ó, pode ser até o nome dos seus filhos gêmeos. Encampação, chame caducidade para jantar, por favor. Olha, não é bonitinho? Qual é a diferença de encampação para caducidade? Esses dois aqui caem bastante no exame de ordem. Dos que já caiu, né? Aliás, se eu não estiver enganado, caducidade, só caducidade, acho que já caiu umas 3, 4 vezes, tá? Mas encampação é o seguinte. Encampação é uma situação em que a administração pública quer extinguir o contrato. Mas por quê? Porque ela quer. Por conveniência e oportunidade. Ou seja, extinção de acordo com a vontade. É a mera vontade da administração pública. Mas olha só que sacanagem. Os caras estavam preparados, sei lá, para 10 anos de concessão. E só tem 3 anos. É uma sacanagem, não é? E do nada, ou seja, sem nenhuma culpa deles. Nesse caso, a administração pública deve esperar por lei específica, tá? Ou seja, autorização, vou colocar aqui, autorização legislativa. Então, o prefeito quer acabar com um contrato lá de concessão. Por quê? Ah, pela vontade dele. Então, ele vai precisar de autorização da Câmara Municipal. O governador do DF está querendo romper com o contrato de concessão da Piracicabana. Por quê? Não, porque ele quer. Então, ele vai precisar de quê? Autorização legislativa. A CLDF tem que autorizar nesse caso. E mais, indenização prévia. Olha que beleza. Indenização prévia. Show? Agora, o que é a caducidade? Só lembrar de gente caduca. Gente caduca, quando a gente fala assim, tá caducando, é porque tá fazendo merda. Ou seja, está errando no meio do caminho. Caducidade, vou colocar aqui, ó, é quando a concessionária comete alguma irregularidade. Ela desobedece uma cláusula, ela atrasa, ela não cumpre o projeto direitinho, beleza? É isso. Mas, veja que nesse caso, é por erro dela, não é? É por erro dela. Então, precisa de autorização legislativa? A autorização do Poder Legislativo? Não. Mas, presta atenção, ó. Precisa de decreto do Executivo, tá? Precisa de decreto do Executivo. Show de bola? Entender a diferença, sim ou não? Sim ou não? Entender a diferença entre encampação e caducidade? Show? Legal, legal. Depois as coisas ficam mais rápidas.
tá? Só estou dando aqui uma visão do todo. Igor, depois não esquece de me cobrar o PDF desse mapa, tá? Eu te entrego o PDF desse mapa aqui direitinho e aí você tem que mandar, beleza? Aí, a Hilda tá perguntando, né? Tem que esperar para liberar? Ah, não. Achei que você estava perguntando sobre a matéria. Você está falando da sala de aula, né? Olha só. Cuidado com isso aqui, ó. Imagina que nessa caducidade, você está querendo romper. Por quê? Porque eles estão cometendo alguma irregularidade. Mas no direito, você tem que dar direito o quê? De resposta, né? Concorda comigo? Então, aqui, ó, precisa de um processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Muitas vezes, quando ela está cometendo alguma irregularidade, o que o poder concedente faz? Ó, o que o ente federativo faz? Intervém. Ela pode intervir? Pode. Quando é que ela pode intervir? Ela pode intervir quando houver irregularidades na execução do contrato. Beleza? Show. Só que tem um detalhe. Ah, tem um detalhe que eu acabei esquecendo e lembrei agora. Tem um detalhe. O serviço público não pode parar. Esqueci de falar aqui, ó, o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Não pode parar. Ele só pode parar em caso de quê, professor? A exceção, ó. Exceção que o serviço público pode parar. Manutenção técnica, mas precisa de prévio aviso. Ou inadimplemento. Não paga não a conta de água para você ver. Se você não pagar a conta de água, eles podem cortar, tá? Inadimplemento, tá certo. Mas também precisa de aviso prévio, tá? É claro que, a depender da situação, eles não podem, né? Imagine uma pessoa em casa que não paga energia, mas tem um home care. Só que também precisa avisar, né? Senão eles não vão saber disso. Em situações normais, sim. Hospital não pode cortar. Hospital não pode cortar, tá bom? Tem os casos aí especiais, mas em geral ele pode. E questão de urgência, né? Função de urgência. Nesse caso, se for urgência, sem aviso. Não precisa, né? Até porque é urgente. Ok? Tá bom, mas vem cá. Se o serviço público não pode parar em regra, como é que faz, então, aqui quando o Estado intervém? Pois é. O Estado intervém e ele assume a titularidade. Os empregados podem continuar, mas agora o poder de mando não é mais ali do empresário da concessionária, né? Passa a ser do próprio poder público, ok? Só que tem um detalhe, ó. Quando houver a intervenção, tem o prazo de 30 dias, olha só, 30 dias para instaurar o processo administrativo. Lembra que eu falei aqui, ó, caducidade? Tem que permitir o processo, tem? Pois é, muitas vezes estão ligadas essas duas aqui, ó. Intervém porque estava fiscalizando e viu irregularidade, então intervém. Interviu, tem 30 dias para instaurar o processo administrativo. Entenderam? Ó, não é instaurar o processo para depois intervir. Não. É intervir e depois o quê? Instaura o processo. É claro que essa intervenção depende de quê? Depende de decreto. Necessariamente depende de decreto. Aí, beleza, interviu. Tem 30 dias para abrir o processo administrativo. E mais 180 dias para concluir. Tá? Para concluir. Cuidado com a chamada, vou até colocar aqui, cuidado com a chamada reversão. O que é reversão? Pensa comigo. A concessionária, ao final desse processo aqui, verificou que cometeu irregularidades. Se cometeu irregularidades, o que vai acontecer? Vai acontecer caducidade. Pode acontecer um acordo para ajustar? Pode. Mas a administração pública pode chegar à conclusão que cometeu irregularidades e o jeito agora é extinguir. Qual é o nome dessa extinção, por favor, do contrato? Isso, caducidade. Mas, concorda comigo que durante aquele tempo que ela ficou, ela levantou maquinário, ela precisou ajustar alguma obra pública, alguma coisa assim nesse sentido? Maquinários, funcionários, um monte de coisa? Pois é. Para o serviço público não parar,
vai acontecer o quê? A reversão. Pegar os bens daquela concessionária e reverter para o uso e continuidade daquela obra pública. É isso que significa reversão. Show de bola? Show de bola? Se eu for para questões agora, eu não vou conseguir concluir isso aqui, tá? Como as questões vocês têm fácil acesso, né? Tem até o documento que eu separei aqui, eu posso mandar para vocês com um gabarito. Eu vou me permitir seguir aqui na teoria antes de ir para os exercícios, tá? Olha só. Então, vamos lá. O que é concessão? Concessão é um contrato administrativo que se faz com uma pessoa jurídica de direito privado, né? Ou um consórcio público, seria de direito público. E aí, para prestar um serviço público. E o que é serviço público? Aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Muito. Serviço público não é qualquer coisa, não. Cuidado. Poder de polícia não é serviço público. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de fiscalizar a atividade do particular. Isso não é serviço público. Isso é poder de polícia. Poder de polícia não é serviço público. É função administrativa, tá? É função administrativa, mas não é serviço público. Construir uma ponte não é serviço público. É uma obra pública. Vou repetir. Respira fundo. Obra pública não é serviço público. Obra pública é a construção, é a manutenção de alguma coisa, certo? Significa dizer, então, que a concessão não pode ser exclusivamente para realizar uma obra pública. Não, não pode. Porque se for exclusivamente para realizar uma obra pública, é contrato de empreiteira. É outra coisa. Não precisa de concessão para isso. É só fazer uma licitação e contratar uma empreiteira para construir a ponte. Pronto, acabou, já era. Isso não é serviço público. É uma obra pública, ponto. Lei 8.666, pura. Pelo menos até agora, né? Pura, ok? Agora, é diferente. Precisamos construir a ponte, mas depois iremos cobrar aqui um pedágio. Opa! Aí sim passa a ser uma concessão. Aí sim é possível ser uma concessão. Tá bom? Então, veja, puramente, exclusivamente obra pública não é concessão, é uma empreiteira. Agora, se for uma obra pública, ou seja, desculpa, se for um serviço público precedido, olha aqui, ó, precedido de obra pública, tranquilo. Então, existe a concessão comum pura, que é só prestação de serviço público. Exemplo, transporte público coletivo. A Piracicabana, a URB, só presta serviço público, elas não têm que realizar nenhuma obra pública. Concorda comigo? Agora, existe a concessão precedida de obra pública. É outra coisa. Depende da natureza do serviço. Tudo bem? Depende da natureza do serviço. Agora, a concessão especial, que a doutrina chama, é a famosa PPP. Lei 11.079 de 2004. 2004, 2005? Acho que é 2004. A PPP diferencia da concessão comum pelo seguinte. Na concessão, o poder público, ele entrega ali a execução de um serviço público. Pronto, tá aqui, ó, vai lá e executa o serviço público. E não me enche o saco. Tá bom. Mas na PPP, não. Na PPP existe uma parceria. E o que é uma parceria? Uma parte daquele serviço é privado, a outra parte é pública. Por exemplo, tem um presídio federal aqui, tem um presídio estadual aqui na minha cidade, aqui em Araguaína, no Tocantins, que tem uma PPP lá, ou seja, tem lá uma parceria público-privado. O poder público entra com um dinheiro e o privado entra ali com o serviço do dia a dia. Ou seja, na PPP, o poder público tem que, entrar com dinheiro. O poder público tem que entrar com dinheiro, beleza? Na parceria. Só que existem dois tipos de PPP. É a parceria público-privado patrocinada e administrativa. Quer ver um exemplo de patrocinada? Zoológico de Brasília. Então, explica aí, professor, o que é a patrocinada? É aquela que, além de receber recursos, vou colocar aqui, ó, além dos recursos, pode cobrar preço público. Ou seja, vai cobrar do usuário. O usuário paga.
O usuário paga. Se o usuário paga, é uma PPP patrocinada. O Zoológico de Brasília é uma PPP patrocinada, ok? Recebe recursos, mas lá não é tanto, né? Não é tanto dinheiro assim que entra o zoológico. Então, ela tem no próprio contrato a permissão para cobrar, ok? Agora, o que é a PPP administrativa? Só recebe recurso público, recurso do poder público. Vocês vão lembrar da época que Rodrigo Hollenberg assumiu o governo no DF? Foi bem na época que eu estava chegando em Brasília, que eu me mudei para Brasília. Ele assumiu o governo, ele ganhou as eleições, ali no ano de 2014, e já no ano de 2015 ele anunciou que iria fazer uma parceria público-privada administrativa no Parque da Cidade, Juscelino Kubitschek. A galera inflamou, o pessoal inflamou, falou, é um absurdo, a gente vai ter que pagar para usar o parque. Não, cara pálido, porque ele ia fazer uma PPP administrativa, ou seja, o Parque da Cidade ia ter um parceiro privado, ia cuidar, ia zelar, né? Enfim, fazer o que tivesse que fazer, mas não ia cobrar do usuário. Se não ia cobrar do usuário, era bom para a gente, é claro, para o usuário. Eu não sei se para o cofre público seria, eu não estou fazendo essa análise, tá? Mas então só recebe. Então qual é a diferença? Administrativo só administra ali, ó. Por exemplo, aqui, no presídio da minha cidade. É uma PPP administrativa, eles não cobram nada de ninguém, o usuário não paga. O detento não paga. Quem for visitar, não paga. Ah, vim aqui fazer uma visitação, vim turistar aqui no presídio. Não, não existe. Tá bom? Senhoras e senhores, entenderam a diferença? Porque tem algumas coisas aqui, ó. Algumas características, ó. Características. Estou sendo claro com vocês até aqui, sim ou não? Estou sendo claro com vocês até aqui, sim ou não? Tudo bem? Ok. Quero que vocês entendam aqui uma coisa, ó. Lembra que eu falei Lembra que eu falei aqui do recurso, né? Ó, recurso. Ó, desculpa. O recurso, ele não pode ser... Opa! Não pode ser inferior ao que, por favor? 10 milhões. Isso aqui é importante, senhoras e senhores. Esses 10 milhões aqui é importante... porque antes era 20. E na OAB caiu 2 vezes na época que era 20 milhões. Na OAB, a OAB cobrou 2 vezes. Tem 2 questões na OAB que fala 20 milhões, e era até a alternativa correta. Mudou, tá? Mudou. Tem uns 4 anos, eu acho, que isso aqui mudou. Não pode ser inferior a 10 milhões, ok? E o prazo, professor? O prazo. O prazo tem que ser entre 5 e 35 anos. Tá? Inclusive com as prorrogações. Como assim? Imagine que o poder público faça uma PPP de 3 anos. Pode não. Tem que ser no mínimo 5. Ou, pense assim, ó, ele fez um contrato de 10 anos. Pode? Pode. Pode prorrogar mais 20 anos? Pode. Que 10 mais 20, 30. E o máximo é o quê? 35. Não pode prorrogar e ficar acima de 35. É isso que não pode. Beleza? E lembrando, né? A PPP, detalhe. Esse recurso aqui que a administração pública recebe, né? Além desse valor que não pode ser inferior a 70 milhões, também não pode passar de 70% do valor, tá? Do valor total do contrato. Não pode passar de 70%, tá? Limite de 70% do valor total. Vou até colocar aqui, ó. Limite de 70% do valor total do contrato, tá? Isso também já foi cobrado no exame de ordem. E aí, vamos lembrar, PPP não é para executar uma obra pública, não. É para prestar algum serviço. Não pode ser só para fornecimento de mão de obra. Não é uma terceirizada, não. Ela vai prestar um serviço público, tá? Então, a PPP pode ser de uma, sei lá, de uma BR privatizada, não, né? Privatização é outra coisa. É uma rodovia ali, por exemplo, que tem um parceiro que até cobra pedágio, por exemplo, tá bom? Mas não pode ser exclusivamente para obra pública, fornecimento de equipamento.
Não, isso é contrato normal de licitação. Certinho, senhoras e senhores? Certinho? Olha aqui, ó. Algumas questões, vamos lá. Acerca dos serviços públicos considerados como serviço público uti singuli, ou seja, singular. Assinale a alternativa correta, vamos lá. Serviços em que não é possível identificar os usuários. Já começou errado, né? Porque aqui eu identifico. Na sua conta de energia não vai o nome, né? Não vai o nome da pessoa. E dizendo quanto que ela gastou. É aquele que pode ser individualizado. Se pode ser individualizado, eu tenho que identificar o usuário. Letra B. Serviços singulares e essenciais prestados pela administração pública direta ou indireta. Não. Ela não precisa ser pela administração indireta. Por exemplo, você pega uma empresa aí, SEB, por exemplo, né? A SEB, embora a SEB seja empresa pública, né? A SEB e a CAESB são empresas públicas e administração indireta. Bom, de qualquer maneira, não é exclusivo. A empresa que presta fornecimento de água e energia aqui do Tocantins, por exemplo, é uma pessoa privada, que recebeu uma delegação e ponto. Não é pessoa jurídica, não é empresa pública, nem sociedade de economia mista, tá? Então, não é exclusivo. É um particular, isso que eu quero dizer, tá? Letra C, e aí vai cobrar a tarifa, né? O preço público. Serviços em que é possível identificação do usuário e da parcela do serviço utilizada por cada beneficiário. Aqui, letra C, tá bom? Serviços que somente são prestados pela administração pública direta do Estado são na verdade, um serviço público que é exclusivo do poder público, tá? São os exclusivos do poder público. Por exemplo, segurança pública. 2. A Sociedade Empresária Beta assinou na década de 90 contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus, olha lá, ó, desde 90, usando os mesmos ônibus de transporte passageiro, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o conforto dos usuários. Em paralelo, com a natural evolução tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente são mais bem equipados, são mais seguros e naturalmente emitem menos poluentes. Com base no caso narrado, assinale a alternativa correta. Aqui está chamando a sua atenção para aquele princípio. Qual princípio está chamando vocês aqui, gente? Está falando de qual princípio aqui? Eficiência? Princípio da segurança? Princípio da modicidade? Princípio da atualidade, tá? Princípio da atualidade. Letra A. A renovação da frota visa atender ao princípio da atualidade, modernidade, que exige das concessionárias o emprego de equipamentos modernos. Morreu Maria P.A., está por aqui. São princípios próprios e específicos da Lei 8987. Aí você pode até, toma cuidado, porque você fala assim, moralidade, publicidade e legalidade. São princípios aplicáveis ao serviço público? São, mas eles não são específicos do serviço público, eles são genéricos. Quais são aí específicos da Lei 8987? Olha aqui. Especificidade, publicidade são genéricos. Olha a letra C, continuidade. Atualidade. E tem cortesia. A cortesia está prevista no artigo 6º. Deixa eu olhar bem aqui rapidamente. 6º ou 4º? Só um minutinho. Aqui, ó. Artigo 6º, parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, aquele universal para todo mundo, cortesia, e na sua prestação, cortesia na sua prestação de ser cortês mesmo, tá? De ser educado. Não é só ser eficiente, tem que ser educado, também está lidando com o próprio usuário do serviço público, né? Lembrando que as pessoas jurídicas de direito privado respondem pelo CDC, consumidor, tá bom? Modicidade das tarifas públicas. Pensa num artigozinho importante, tá? Artigo 6º da 8987. Tá bom? Voltar aqui para as questões. Questão de número 4.
O município Beta concedeu a execução de serviço público de veículos leves subtrilhos, VLT, né? E ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, olha a caducidade aqui, ó, considerou tomar providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários. Olha só que interessante. Impõe-se a encampação. Encampação é simplesmente de acordo com o interesse da administração, tá? Se ela cometeu irregularidade, não pode ser encampação. Encampação é interesse de oportunidade e de conveniência, tá? Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de logística, depende. Às vezes é uma questão de política pública, e aí por isso que precisa de autorização legislativa, né? Que aí o legislativo controla o executivo nesse sentido. Letra B. A hipótese é de caducidade, a ser declarada pelo município mediante decreto que não depende. Independe da verificação prévia de inadimplência da concessionária. Aí não, né, velho? Lembra-se que a caducidade, que vai ser decreto, é depois que encerrar o processo administrativo. Ok? Então, a letra B só está errada por isso. Na letra C, cabe a revogação do contrato administrativo. Deixa eu te contar. Revogação é uma forma de extinção por oportunidade de conveniência, mas é algo discricionário, algo de um ato discricionário. Concessão não é ato, é o quê? Contrato, é diferente. E é um contrato que não pode ser revogado a qualquer momento, beleza? Por isso que também está errado. Letra D. É possível a intervenção na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação de serviço, por decreto, sim, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Tá aqui, ó. Tá aqui. Na lei 8789, olha aqui, ó. Tá aqui, o senhor não acha, né, professor? Tá mais aqui para baixo, aguenta aí. Aqui, ó. Esses artigos aqui que estão em vermelho são artigos que já caíram, tá? No exame de ordem, beleza? Tá aqui sobre a intervenção, ó, exige decreto. Ó o fim aqui, ó, o fim de assegurar a adequada prestação de serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regularidades e legais pertinentes. A intervenção far-se-á, a mesóclise, por decreto do poder concedente. E aí, isso aqui que é a resposta que a gente acabou de ler, né? Que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Olha o prazo que eu falei lá no mapa mental, ó. Declarada a intervenção, por meio do decreto, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar o processo administrativo. Para quê? Para comprovar as causas determinantes. E no final, se verificar que realmente houve as irregularidades, pode o quê? Fazer a caducidade, que é extinguir o contrato de concessão, né? Ao parágrafo 1º, se ficar comprovada a intervenção, não observou os pressupostos legais e irregularidades, será declarada nulidade, está falando de nulidade de processo administrativo, né? E o parágrafo 2º fala, o procedimento administrativo que se refere ao caput, lembre-se, precisa de ampla defesa e contraditório, tá? Todo processo administrativo exige contraditório e ampla defesa, senão ele é nulo, tá? Mas esse procedimento administrativo aqui, ó, deverá ser concluído no prazo de 180 dias. Então, presta atenção, veio o decreto interviu. Depois da intervenção, tem 30 dias para instaurar o processo. Começou o processo, tem 180 dias para concluir. Então, é 30 mais 180. Fechou? Tem muito mais coisa aqui para a gente conversar, gente. Eu vou transformar em PDF aquele mapa mental, eu mando para o professor Igor, e aí ele publica direitinho para vocês aí no Edju. Beleza? Igor, deixa eu me organizar que eu tenho aula daqui a pouquinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido claro com vocês. Espero que a aula tenha valido a pena, tá? Um beijo no coração de vocês. Bom final de semana, boa saúde. Deus abençoe.